4 em cada 10 portugueses não consegue pagar todas as despesas de saúde do seu agregado familiar. É uma das conclusões de um inquérito sobre a saúde em Portugal. Um terço dos inquiridos admite que deixou de comprar medicamentos prescritos pelo médico por falta de dinheiro. A crise obriga a poupar à força e isso os portugueses já começaram a fazer, mesmo no que à saúde diz respeito. Num inquérito realizado pela Cegedim e NetSonda, um terço dos portugueses admite ter deixado de comprar medicamentos prescritos pelo médico por não ter dinheiro suficiente. E em cada 10 cidadãos, 4 não conseguem pagar todas as despesas de saúde do agregado familiar. Os números do estudo encaixam como uma luva na realidade de uma farmácia situada no centro de Lisboa. Em 10 pessoas, 4 optam pelos medicamentos mais baratos ou nem sequer os levam. É a sua sensibilidade como farmacêutico? Aqui. Mas tenho absoluta certeza que a nível nacional a taxa é muito maior. Mas não é. De acordo com o estudo feito com entrevistas em todo o território nacional, 42% dos inquiridos admitem não conseguir pagar todos os cuidados de saúde que o agregado familiar necessita. Os números não provocam admiração. Eu não estou surpreendido, atendendo à situação financeira que está o país neste momento. Eu acho que os portugueses estão mesmo a recessar da recessão que se encontra no país. Cada vez vejo que há menos gente nos centros de saúde, talvez por isso mesmo, por essa razão. Já teve que eliminar alguns medicamentos prescritos pelo médico por falta de dinheiro? Tenho 2 filhos, um formado e um licenciado, claro, e o outro não, estão ambos desempregados, estão já na iminência de ir para fora, para o estrangeiro. Tem que poupar também mesmo na saúde. Claro, claro. Outro dado que salta à vista nos hábitos de saúde dos portugueses é a opção pelos medicamentos genéricos. Por falta de dinheiro ou por necessidade de poupança, 69% dos inquiridos dizem preferir medicamentos sem marca. E a única coisa que a gente tem de fazer é ir aos genéricos, que é os pontos mais baratos que a gente tem. É o que o senhor faz? Eu geralmente é o que faço. A recolha de informação foi feita em maio deste ano. A amostra para o estudo é constituída por maiores de 18 anos, tendo sido realizadas 1.051 entrevistas, o que corresponde a uma margem de erro de 3%. Junta-se a este jornal António Valente, faz parte da Cegedim que realizou este estudo. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença aqui na TV 24. Boa tarde. Quais foram as maiores preocupações que os portugueses expressaram neste inquérito? A primeira grande preocupação, e que ficou patente, enfim, na vossa reportagem, foi de facto a falta de orçamento para fazer face às despesas mensais com a saúde. E de facto, mais de 4 em cada 10 portugueses alegou que têm dificuldades e, portanto, não consegue fazer face a essas despesas. Como indicaram também na peça, há outro dado que salta à vista. Por exemplo, uma pessoa que vai ao médico e o médico prescreve 3 ou 4 medicamentos na mesma receita, cerca de 1/3 das pessoas entrevistadas disseram que optam por alguns dos medicamentos, não conseguindo levar os medicamentos todos por questões de custo, portanto, falta de orçamento. Essas são as duas conclusões principais deste estudo que nós fizemos. E é possível colocar este estudo e compará-lo com, por exemplo, inquéritos semelhantes, mas em anos anteriores, que permitam perceber se a situação está de facto a agravar-se? Nós, a Cegedim e a NetSonda, estamos a fazer pela primeira vez um estudo com estas características, com esta dimensão a nível nacional e, portanto, não temos de facto dados históricos que permitam comparar a evolução das principais métricas. No entanto, enfim, numa nota pessoal, apenas de percepção pessoal, eu creio que, face aos anos anteriores, estas estatísticas estejam empoladas, ou seja, há mais pessoas, de facto, resultado da crise económica e do plano de austeridade, mais pessoas com dificuldades em fazer face às suas despesas com a saúde. Apercebi-me também de algumas das conclusões que se pode retirar deste estudo, da discrepância que há em termos de preço dos medicamentos, de carga dos medicamentos em Portugal, com outros países, por exemplo, europeus. Há aqui um desnivelamento muito grande. Sim, enfim, teríamos que ir buscar outras métricas a nível nacional e para o peso dos medicamentos. Um pouco grosseira, mas que com certeza. O que nós podemos constatar, e de facto é um outro dado interessante do estudo, é que quase 7 em cada 10 portugueses
prefere medicamentos genéricos. E se nós tivéssemos analisado aqui métricas de há 3, 4, 5 anos atrás, não era de certeza assim, porque tem havido de facto um grande investimento na promoção dos medicamentos genéricos. Recentemente, como sabe, foi publicada uma legislação específica que obriga, entre aspas, os médicos a prescrever por princípio ativo e, portanto, são medidas que tendem a fomentar a utilização de medicamentos genéricos pela população. E, portanto, o estudo demonstra também que há uma grande percentagem das pessoas que prefere medicamentos genéricos, em especial devido a questões, mais uma vez, monetárias. A situação financeira empurra-os para essa escolha. Outra conclusão muito interessante deste estudo tem a ver com a confiança que os portugueses depositam nos profissionais de saúde. E, curiosamente, ou não, não é nos médicos que se deposita mais confiança, mas nos enfermeiros. Sim, é um dado interessante. Portanto, nós usamos uma escala de 0 a 20, como se fosse uma avaliação de 0 a 20 valores. E, em primeiro lugar, ficam, de facto, os enfermeiros, com média à volta dos 14. Os farmacêuticos e os médicos ficam bastante próximos, com à volta também 13,5. Ou seja, as diferenças não são, do ponto de vista estatístico, significativas. No entanto, fica a nota de que... sim, poderia especular que será, porventura, pela proximidade que a classe profissional, portanto, os enfermeiros, os farmacêuticos e os médicos têm junto dos doentes e, portanto, dos utentes. E, por isso, estes resultados. António Valente, muito obrigada pela sua vinda aqui à TV24 e também explicar-nos um pouco destas conclusões que este estudo permitiu retirar. Muito obrigada.